Olá, queridos amigos do programa Crescer na Fé. Mais uma vez, nós nos encontramos para juntos meditarmos sobre a Palavra de Deus, adquirirmos algum conhecimento que nos ajude a compreendê-la melhor. Por isso, nós convidamos você a ficar conosco para que juntos possamos, meditando a Palavra de Deus, adquirirmos cada vez mais um pouco de conhecimento para que nós possamos também crer com mais convicção. E assim, então, nós convidamos você a fazer aí a sua participação, deixando o seu like, comentando ou perguntando alguma coisa. Enfim, que você possa até mesmo compartilhar esse vídeo, se ele tem sido importante para você. E convidamos você também que porventura não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, porque assim juntos nós vamos fazendo o reino de Deus acontecer. Então te convido a ficar conosco em mais um episódio onde comentaremos a respeito da Palavra de Deus e neste encontro especialmente sobre o Evangelho de São João. Bem, amigos, então, neste encontro que temos, nós vamos comentar sobre o Evangelho de São João. Um evangelho muito interessante, que obviamente nesse nosso breve tempo não vamos esgotar todo o seu conteúdo, evidentemente, nem é nossa pretensão, mas queremos aproveitar para mergulharmos um pouco mais nesse interessante livro das Sagradas Escrituras. Para tanto, convidamos você a juntos pedirmos a graça, o auxílio, a luz de Deus, para que nós possamos, iluminados por esta palavra, chegarmos, evidentemente, ao dia novo da ressurreição, onde Cristo, a luz verdadeira, vai iluminar toda a nossa história. Então, conosco, nós convidamos que você também faça a sua oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos também àquela que é a discípula perfeita do Senhor e nossa mãe, que ela nos ajude e interceda por nós, para que nós possamos ter um pouco da sua generosidade na acolhida da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, então, nós abrimos o nosso evangelho, o quarto evangelho, aí na sequência da edição das nossas Bíblias, e nos deparamos com o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, para citarmos ele em termos de tempo, é normalmente conhecido ou reconhecido como um escrito do ano 90, depois de Cristo, evidentemente, não é? Este Evangelho, escrito no ano 90, ele traz um relato estruturado, também como os chamados sinóticos, como nós costumamos chamar Mateus, Marcos e Lucas, em sua estrutura fundamental. O que, na verdade, vem a ser isso? Ele vai nos falar sobre a atuação de João Batista, vai nos falar sobre os episódios envolvendo a pessoa de Jesus, não é? Seu ministério, os feitos que Jesus realiza,
E também vai falar sobre a grande paixão do Senhor, não é? O ápice da revelação de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Então, nessa estrutura básica, vamos dizer assim, ele se alinha aos sinóticos, porém, ele é um evangelho um pouco diferente do que nós comumente chamamos aí dos sinóticos, porque ele não segue necessariamente uma linha histórica como aqueles outros normalmente seguem, fazendo uma movimentação até geográfica. João não se preocupa com isso. Ele tem uma teologia própria e nós vamos perceber, então, algumas faces desse interessante evangelho. O primeiro texto que nos chama muita atenção e que, de uma certa maneira, é como se fosse um substrato do próprio evangelho, ou seja, se nós quisermos, nós podemos identificar nele, basicamente, quase que o coração de todo o ensinamento joanino nesse evangelho que estamos meditando. É o famoso prólogo do Evangelho de São João. Neste prólogo, João já nos apresenta essa realidade a respeito de Jesus Cristo, não é? E ele começa de uma forma muito vibrante. E se você não notou, provavelmente já deve ter notado, o início do Evangelho, ele nos remete um pouco ao início do livro da criação. Quando Gênesis inicia a sua descrição, ele começa também com essa fórmula. No princípio, a terra estava informe e vazia. João, aqui no seu prólogo, ele também começa desta maneira. Ele vai dizer, então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, aqui ele já começa delimitando a sua narrativa e pontuando exatamente o conteúdo mais importante dela. Tudo vai levar a essa identificação da divindade de Jesus. Nesse aspecto que esse evangelho também, ele carrega um pouco de tinta diferente dos outros evangelhos, porque ele vai insistir bastante na questão da divindade de Jesus. Não é? Encontro outros evangelhos, não que não falem da divindade de Jesus, evidentemente, até por conta da ressurreição, mas eles tratam de colocar Jesus bem dentro do contexto histórico e humano. João vai querer insistir nessa questão da divindade do Cristo. E provavelmente por razões muito próprias, que depois podemos entender presentes também nas suas cartas. Mas no Evangelho, falando aqui do prólogo, é importante que nós notemos que ele fala deste princípio e fala do verbo. O verbo que, na realidade, se transformará na palavra encarnada. A palavra encarnada. Este é o centro do Evangelho de São João. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra que criava no Gênesis, agora é a palavra que comunica a verdadeira vida. Você há de se lembrar que no Gênesis, Deus criou a luz, não é isso? Tudo por sua palavra. Aqui no Evangelho de São João, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Veja, então a palavra de Deus, ela vai ecoando em toda a criação, mas essa palavra, na verdade, é um eco da palavra por excelência, que é o próprio Cristo, o Verbo divino. E ele vai dizer também no seu prólogo algo muito importante no Evangelho, que nós vamos poder observar, é que ele faz uma distinção, que a lei veio por Moisés, mas a graça, a vida, vieram por Jesus Cristo. Então ele coloca Jesus numa nova ordem de realização. Esta palavra, ela nos comunica não só
aquilo que Deus veio nos falar, mas essa palavra ela tem o poder de trazer a própria vida. Por isso que ele vai dizer: o verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Nele havia vida e a vida estava com ele, escondida com ele. E a todos aqueles que o receberam, então eles recebem a graça de se tornarem filhos de Deus. Então, veja, o próprio prólogo do Evangelho já é para nós uma certa coletânea dos pontos importantes desse texto. E quando ele menciona Moisés, evidentemente ele está querendo dizer para nós que Jesus, ele é, na verdade, o grande condutor do povo de Deus por excelência. Moisés veio realizando sinais, Moisés veio libertando o povo, Moisés foi chamado por Deus. E Jesus também vai se auto-apresentar desta maneira, não é? Se lá em Moisés nós temos que Deus manifesta a sua realidade no eu sou, não é? Jesus vai dizer, eu sou agora. Quem ele é? Ele é o próprio Deus. Tanto que quando Filipe vai perguntar, né, para Jesus, Filipe e Tomé, quando perguntam para ele, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos encontrar o caminho? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem por mim chegará ao Pai. E Filipe vai perguntar para Jesus, ou pedir a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai dizer, Filipe, tanto tempo que eu estou contigo e você não me conhece, quem me vê, vê o Pai. Então veja, nesse contexto, Jesus é a plena realização daquilo que era ainda eventos históricos que o povo de Deus estava presenciando da intervenção de um Deus vivo na sua história, que porém chega ao seu ápice exatamente na pessoa de Jesus. Então, de uma certa maneira, João também faz um paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés conduz o povo pelo deserto, Jesus também conduzirá o povo pelo deserto. E o capítulo 6 do Evangelho de São João, no grande discurso do pão da vida, vai fazer exatamente essa distinção. Não foi, como diz Jesus, não foi o Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, Moisés conduziu o povo pelo deserto e quando o povo teve fome, aí Moisés tem o episódio do milagre dos pães. Jesus também multiplicará os pães para o seu povo e naquele episódio terá um grande discurso, que aliás é o único evangelho que vai tratar de um discurso pós-multiplicação dos pães. Os outros evangelistas vão falar da multiplicação dos pães, mas João, ele vai, na verdade, logo na sequência, trazer o discurso do pão da vida, que Jesus então proclama, e essa é uma característica muito própria do Evangelho de São João, para dizer, olha, toda a história que foi vivenciada, e que era cara para o povo judeu, Jesus, na verdade, a realiza de forma surpreendente e reveladora, no sentido de que essa história encontra nele o seu ápice, o seu auge, não é verdade? Então você pode conferir isso muito bem lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. Mas o Evangelho de São João, ele também se estrutura em duas premissas também muito importantes. Teremos outras, não é? Mas vamos comentar neste nosso encontro dessas premissas importantes. Se você já tem o hábito ou tem algum contato com o Evangelho de São João, você vai perceber que este Evangelho, como muitos também costumam identificá-lo como sendo o Evangelho dos sinais. Aliás, no final do Evangelho, o autor sagrado vai dizer para nós: estes sinais foram escritos
para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele vocês tenham a vida eterna. E ele vai dizer, se nós fôssemos, lá para o capítulo 21, 20 e 21, se fôssemos colocar todos os feitos de Jesus, creio que nem os livros do mundo inteiro poderia conter. Portanto, ele está dizendo, nós selecionamos alguns deles para apresentar para vocês. Qual a finalidade disso? É que, a partir desses sinais, vocês acreditem que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, vocês tenham aí a vida eterna. Então, veja, por conta disso, nós também, muitas vezes, vamos encontrar essa identificação do Evangelho de São João como sendo o evangelho dos sinais. E quais são esses sinais que nós encontramos no evangelho de São João que nos atestam exatamente isso? São 7 os sinais presentes nesse evangelho. O primeiro sinal que Jesus realiza, muito conhecido de todos nós, é a famosa transformação da água em vinho, o episódio de Caná da Galileia. E é exatamente neste capítulo 2 do Evangelho, do versículo 1 ao versículo 11, onde temos essa narrativa, é que lá você vai encontrar exatamente isso, né? Este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. E ele o fez em Caná da Galileia. E os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro sinal que nós temos nesse evangelho é o episódio de Caná da Galileia. Na sequência, continuando aí a respeito dos sinais, lá no capítulo 4, nós vamos ter o episódio da cura do filho do oficial. E se você se recorda disso, neste episódio, o oficial vem pedir para Jesus que cure o seu filho, porque ele está com febre, está doente, não é? E a febre, nas Sagradas Escrituras, sempre é algo relativo ao domínio do mal também. Então, seria uma cura, uma libertação, mas aqui João trata como sinal. Este homem, quando pede para Jesus, Jesus então lhe dá a resposta e diz para ele ter fé que o filho então será curado. Antes dele chegar na sua casa, os seus empregados o encontram no meio do caminho e relatam para ele que o filho já está curado. Ele pergunta que horas isso ocorreu, eles dizem que foi na 7ª hora, e ele então identifica exatamente esta hora como sendo a hora em que Jesus diz para ele, pode ir para a tua casa que teu filho está curado. Veja, o segundo sinal. No terceiro sinal do Evangelho de São João que temos, nós vamos encontrar aquele enfermo à beira da piscina de Betesda, onde ele vai dizer que ele está lá há mais de 30 anos, esperando que a água o alcance para que ele possa ser tocado pela água, então assim ele ficar curado. E Jesus então vai lá, proclama a sua palavra e esse homem é curado. Certo? Então veja, os sinais vão acontecendo, esse conjunto de sinais. O próximo sinal, como nós já adiantamos para você, é a famosa multiplicação dos pães. Nessa multiplicação dos pães, depois nós temos o discurso do pão da vida. Muito importante para entendermos também o Evangelho de São João. E nós vamos depois perceber que alguma coisa de comum basicamente existe entre todos esses sinais, que farão toda a diferença. Na sequência, o que vamos ter como sinal? O cego de nascença, no capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos ter o relato daquele cego de nascença. Que depois
que ele é curado. Aliás, a cura desse cego é muito interessante, porque Jesus, quando ele chega próximo de Jesus, ele evidentemente não o identifica porque não enxerga. Jesus faz então lama, coloca sobre os olhos dele, fala para ele se lavar e vai apresentar ao sacerdote. Durante o trajeto, portanto, ele ainda não conhece Jesus, ele vai percebendo a cura e chega e se apresenta então ao templo. Ele é questionado, é inquirido pelas autoridades, até que eles perguntam a identidade desta pessoa, e ele então deduz que este homem, no mínimo, é um profeta vindo de Deus, porque Deus não concede tais poderes aos pecadores. Enfim, esse homem é expulso do templo, e no retorno ele se encontra com Jesus. Veja, neste encontro com Jesus, existe uma pergunta que Jesus dirige a esse jovem: você acredita no Filho do Homem? E a resposta é: quem é ele, Senhor, para que eu acredite? E ele diz: sou eu que falo contigo. E ele diz: eu creio. Então, aí existe de novo o tema da luz, porque Jesus vai dizer: eu vim para fazer uma distinção. Os que enxergam se tornem cegos e os cegos enxerguem. E ele estava falando isso a respeito do quê? Da cegueira espiritual que predominava no meio do grupo religioso do seu povo. Fariseus e também saduceus, todos sinédrio, não é? Então ele é a luz do mundo. Lembram que o prólogo já dizia isso? Que ele, vindo ao mundo, era a luz do mundo? Então, portanto, ele dá vista aos cegos. Ele é a verdadeira luz. Depois, o que é que nós vamos encontrar? O sexto sinal, a famosa ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Lázaro morre, Jesus caminha 4 dias, chega para ele a notícia, ele continua caminhando e ao longo de 4 dias ele decide retornar então para Betânia, na Judéia, inclusive correndo o risco de ser eliminado, porque ele já tinha vindo por hostilidades encontradas entre o povo judeu. Mas Jesus volta para lá. E este relato, bastante conhecido, creio eu, pelo menos da maioria, nós vamos perceber que ali, para que a cura aconteça, existe uma ordem, uma palavra de Jesus. Depois, óbvio, de todo o diálogo entre ele e Marta, irmã de Lázaro, Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Como último dos sinais é a ressurreição do próprio Cristo, que lá no capítulo 20 nós temos o relato de que Maria Madalena encontra o túmulo aberto e lá dentro ela vê o vazio e ela vai falar isso para os discípulos de Jesus. Pedro e João vão até o túmulo e Pedro então corre mais do que João, aliás, João corre mais do que Pedro, chega primeiro, Pedro chega depois, João aguarda e Pedro então entra no túmulo. Depois que Pedro entra, João também entra. Aí o relato vai dizer que eles viram os panos dobrados, o lençol que o recobria, colocado à parte, tudo organizado. Portanto, quem empreende uma fuga não se preocupa com isso. Portanto, ali aconteceu algo de extraordinário. Mas diz para nós que o discípulo viu e acreditou. Veja, o túmulo vazio não é prova, ele é sinal. Então é o sinal da ressurreição. Aquela cena é sinal da ressurreição. E o texto vai dizer que ele então recordava daquilo que Jesus dizia, que era preciso acreditar que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Para fecharmos o entendimento desses dois aspectos, caros amigos do programa Crescer na Fé, quando nós olhamos os sinais que João reserva no seu evangelho,
nós podemos então talvez entender que é importante que tenhamos os sinais. Sim, são importantes. Mas João faz uma distinção também fundamental. Os sinais estão presentes, mas os sinais são uma mera indicação de algo maior. Então, não são os sinais indicam, mas eles não substituem uma adesão de fé. A adesão de fé, ela não acontece aos sinais. Ela vai acontecer a algo que o prólogo já nos dizia. A fé na palavra. Todos os sinais que nós podemos perceber, eles acontecem, porém em todos eles existe uma palavra, a palavra de Jesus. Em Caná da Galileia, diz a mulher da cena, não é? Façam tudo o que ele vos disser. Quando nós olhamos o relato do filho do oficial, Jesus diz a ele, vai, o teu filho vai ser curado. No relato do cego de nascença, vai e se lave e apresente ao sacerdote. Na multiplicação dos pães, Jesus vai dizer para eles, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Ali depois, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida comigo. Não é? Ele vai multiplicar os pães e, portanto, isso é um sinal. A ressurreição de Lázaro, nós temos a palavra de Jesus. Lázaro vem para fora. O que isso quer dizer para nós? Que nós temos que ir além dos sinais. Além dos sinais, nós temos que acreditar fundamentalmente na sua palavra. E o texto que nos deixa mais evidente isso é o da multiplicação dos pães, que eu convido você a tomar na sua Bíblia e ler com mais vagar, quando ele começa a fazer o discurso. O discurso vai se encerrar mais ou menos desta forma. Quando Jesus começa a falar sobre a necessidade de uma adesão à sua pessoa e não buscá-lo por causa dos sinais, por causa dos milagres, por causa da multiplicação dos pães ou do pão que ele concede, ele vai então exigir uma aliança no seu sangue. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem a vida comigo. E diz que a partir daquele momento, pelo discurso duro, muitos o abandonaram e já não queriam mais andar com ele. Veja, então os sinais não bastaram. Como é que termina este episódio? Jesus só com os seus discípulos. E veja, a multiplicação dos pães nos diz que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No entanto, depois da multiplicação dos pães, deste grande sinal, Jesus se vê sozinho com os seus discípulos. E a grande pergunta que ele faz é essa: vocês também não querem ir embora? Pedro vai responder da seguinte maneira: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo de Deus. Então veja, o grande desfecho do Evangelho. O que o Evangelho quer dizer a você? Que você tem que olhar os sinais, nós temos que observar os sinais, mas os sinais nos apontam para uma fonte primitiva de toda a obra da criação, aquele que estava no princípio e até antes do princípio, o Verbo, que era a razão de tudo existir. Portanto, os sinais nos apontam, mas eles devem nos ajudar, mas o que define verdadeiramente é a adesão de fé na palavra que Cristo nos traz. É acreditando naquilo que ele fala, é que nos vai fazer verdadeiros discípulos dele. Então o Evangelho de São João, em toda a sua teologia, toda a sua beleza, na verdade, ele vai nos conduzindo através dos sinais para olharmos algo que está muito além do sinal, o próprio Cristo. Como ele vai dizer, o Verbo que estava em Deus era Deus, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Que na leitura do Evangelho você se encontre, nós nos encontremos com este Verbo, e que este Verbo
vindo também à nossa vida, ao nosso coração, ilumine o nosso interior e nos ressuscite para uma vida nova. Até o nosso próximo encontro.